Boa noite, meus irmãos. Este é o nosso encontro deste domingo 9 de maio de 2021 para essa mensagem para o culto da noite, às 19 horas. É um prazer poder me dirigir a vocês. Então, vamos orar para começar. Nosso Deus, Pai bendito, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, rogamos que nos abençoes nesse tempo que dedicamos a Ti, ao Senhor e a Tua Palavra. Rogamos que perdoe os nossos pecados, purifique nosso ser em Cristo Jesus, pois sabemos da nossa imperfeição, do nosso pecado, e pedimos, ó Deus, o perdão, porque reconhecemos nossas palavras, pensamentos, atos, que quebraram os Teus mandamentos e pecamos nisso contra Ti. Pedimos misericórdia e perdão. Rogamos, Senhor, a assistência do Teu Espírito Santo para o Teu servo que busca a Tua palavra e se esforça e se empenha por explaná-la, explicá-la, aplicá-la à vida dos Teus servos. E abençoa cada servo Teu e cada pessoa que vier a ter acesso a este vídeo, a este assunto, que possa serem todos abençoados. Assim nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é o Dia das Mães e eu quero trazer para vocês uma mensagem sobre duas mulheres da Bíblia, e eu vou começar com a introdução, fazer um pequeno apanhado sobre essas duas mulheres e depois eu vou ler o texto básico para a nossa mensagem. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre duas pessoas, como já disse, na verdade, duas mulheres. Elas têm a mesma condição de esposas e mães, ambas são. Uma, agora você vai começar a adivinhar quem é, né? Uma morava num jardim, num território campestre, muito bonito, muito arborizado, cheio de tudo que era bom. A outra, numa terra semiárida, numa região que ficava a oeste de onde se localizava o jardim, uma terra um pouco mais difícil. Uma existiu nos dias da criação, no Jardim do Éden, e a outra teve a existência nos dias do início da era cristã. Uma foi a primeira mulher, a mãe de todos os homens, a mulher do jardim, Eva. A segunda foi uma judia simples, comum, de Nazaré, da Galiléia, chamada Maria. Então estou fazendo uma comparação aqui entre Eva e Maria. Então são duas mulheres, dois tempos diferentes, duas experiências de vida diferentes. E eu quero propor para vocês comparações sobre as atitudes destas duas mulheres, né? Porque vamos ver no decorrer da mensagem que ambas tiveram contato com Deus. Vamos ver o seu temor do Senhor, como elas agiram e como elas reagiram. Você conhece a Bíblia, já sabe mais ou menos, mas me permita fazer o meu sermão e expor para você de um modo edificante essa comparação a essas duas mulheres. Então, os textos bíblicos para hoje. Gênesis capítulo 3, verso 20. Que diz assim: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Para o que me interessa aqui, este versículo resume bem quem era Eva, o nome, a função. Agora, eu vou me referir a coisas que ela fez, mas não vou ler tudo no Gênesis. Nós sabemos, né, sobre ela. E o trecho sobre Maria está em Lucas, capítulo 1, 26 a 38. Que Lucas relata assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem lhe chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo:
Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, está aí a introdução que fiz aos irmãos, e agora os textos bíblicos, né, fundamentando a pessoa de Maria e de Eva. E eu quero retomar aqui a minha linha de raciocínio do sermão, falando um pouco sobre essas duas de novo. Agora um pouco mais específico. Eva primeiro. Ela foi a primeira mulher da criação. Quando Deus resolveu criar os seres humanos, ela foi a primeira mulher. Ela foi criada com a vocação da maternidade, né? Ela foi criada para ser a mãe dos homens, dos seres humanos. Ela foi criada perfeita, santa, perfeita. Ela foi a mãe de todos os homens, era o título dela. E esse título é o significado de Eva, mãe de todos os homens. Na verdade, o nome vem de vida, viver, cheia de vida. Doadora de, não doadora de vida, mas aquela que dá a vida, no sentido de ser mãe, aquela que dá a geração. Mas ela foi um instrumento da entrada do pecado na humanidade, né? Uma conclusão drástica para ela. Vamos comparar com Maria agora. Foi uma judia comum, não teve nada de criação, na sua criação, no seu nascimento, de especial, não teve nada de especial, né? Não teve. Ela foi vocacionada como mãe pelo próprio Deus antes de se casar, porque ela precisava ser uma mãe especial. Ela era filha de Eva, Maria era a herdeira do pecado original, nasceu, portanto, imperfeita, como qualquer outro ser humano, como nós, na nossa geração, e todos os seres humanos de todas as gerações, exceto a pessoa de Jesus, que foi perfeita, mas Maria foi imperfeita, como qualquer ser humano, e ela foi um instrumento de Deus para gerar o Filho de Deus, para que ele pudesse nascer com a possibilidade, né, para ter de fato a natureza humana perfeita junto com a natureza divina perfeita. E Maria foi um instrumento para isso. Não que Maria seja responsável pela perfeição, não. Maria é responsável somente pela geração natural, pelo corpo, a humanidade de Jesus. A perfeição depende do Espírito Santo. E Maria também é responsável por Jesus ser mortal, né? Ser nascido mortal. Mas vamos lá. Duas mulheres criadas por Deus, duas mulheres que conheciam a Deus, nós vamos ter que concluir isso no decorrer da mensagem. Das duas, a que tem maior proeminência, que aparece mais, a que é mais lembrada pelos cristãos bíblicos, é Eva, por ser a mãe de todo ser humano. Os cristãos diferenciados pensam mais em Eva, mas pensam mais em Maria. Os que têm um respeito diferenciado por ela pensam mais em Maria. Os cristãos bíblicos pensam mais em Eva. Tem aquela proeminência por ser a mãe de todos os seres humanos. Não é para menos. E vamos agora fazer as comparações dentro dos títulos que eu propus para os irmãos para aplicar de um modo especial na vida das mulheres, porque as senhoras estão em foco hoje, não é verdade? Senhoras, por serem mães. Então, eu quero ressaltar aqui que eu não estou defendendo Maria como uma pessoa sobre-humana, né? Absolutamente. Como eu só reenfatizo, ela é um ser humano normal, comum e imperfeito. Criada, nascida sob a lei, nascida de mulher, tem um pai e mãe imperfeitos. Então, esta é ela. E vamos agora ao primeiro ponto. E cada ponto que eu for fazer uma comparação, eu vou propor uma pergunta. Eva ou Maria? No quesito tal.
Então, o primeiro quesito é Eva ou Maria quanto ao quesito caráter. Vamos comparar o caráter de ambas. E nem sempre é possível, né, dizer exatamente o caráter no texto bíblico. Dá para inferir, algumas coisas são inferidas pela maneira de agir. Né? Não é inventado também não. Vamos primeiro, Eva. O caráter de Eva. Eu vou, assim, concluir pelas atitudes e pelos feitos dela, e vou então imaginar e construir, pensar no caráter, mas somente falar num traço dele. Alguns traços do caráter dela. Eu vou dizer que ela tinha um caráter frágil. E eu imagino ela porque ela foi criada, a primeira mulher, naquela experiência de acordar para a vida, literalmente, que a gente não consegue entender como é essa sensação de Adão e a de Eva, nós não conseguimos perceber, mas eu vou dizer que ela tinha um caráter frágil, porque eu imagino ela como uma criança diante de um grande brinquedo, um brinquedo novo. E o brinquedo novo dela era a vida e o ambiente que ela morava. Ela acabava de ser criada e tinha aquele território grande. Eu imagino que o Éden era um jardim grande, muito grande. E ela tinha tudo aquilo para explorar. Os animais, as plantas, as comestíveis, os adornos, tudo. Ela tinha tudo aquilo para se embevecer, né? Ela estava ali desse jeito. Por isso eu digo que ela era uma criança diante do brinquedo. Então, eu imagino ela também como uma pessoa aventureira. E eu vou mostrar para vocês onde está o aspecto aventureiro do caráter dela. Mas aventureira no sentido bom. Ela gostava da novidade, ela queria experimentar, ela queria ir adiante. Ela não pensava muito nos limites. Você pode concordar comigo previamente, mas nós vamos verificar isso. E claro, uma outra conclusão é que ela tinha uma personalidade curiosa. Ela tinha uma mente curiosa. Ela desejava conhecer coisas novas e ela revelou isso quando ela viu uma cobra falante lá, uma serpente falante, que lhe mostrou umas coisas, os detalhes, como ela podia obter conhecimento extra. A serpente disse para ela que se ela desobedecesse a Deus, ela conheceria o bem e o mal, do modo como Deus o conhece. Mas foi uma mentira nisso, né? Ela tinha atração por coisas perigosas. Veja, aventureira, frágil, não frágil de fraca, mas uma personalidade, um caráter que não se firma. A fragilidade está no caráter que não se firma. E ela queria coisas perigosas. Ela queria o conhecimento do bem e do mal, porque isso era atraente para ela. O texto de Gênesis diz que era. E ela se aventurou. E ela foi. E isso, infelizmente, para todos nós, porque por isso hoje nós conhecemos, né, esse tipo de experiência na nossa vida. Então, um relato breve inicial de Eva. Nesse mesmo tópico eu estou propondo caráter de Eva ou caráter de Maria. Agora vamos ver o caráter de Maria. O caráter dela, talvez até a personalidade, né? Mas vamos pensar em caráter. Discreto e submisso. Assim era Maria. Talvez Maria conhecesse bem o Salmo 131 e se adequasse bem a ele. O Salmo 131, de 1 a 3, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Maria tinha esse traço de caráter. Ela era sossegada, discreta e submissa. Um exemplo de como ela era isso? Ela não é uma mulher de fazer alardes, por mais que tenha coisas boas acontecendo a ela. Você pode observar isso, que tanto no início do evangelho, quando ela é inserida, ela é incluída no tempo da gravidez, que nós acabamos de ler, por exemplo, Lucas 1, não é o único que fala isso, mas Lucas 1, falando no início da gravidez dela, ela fica quietinha, ela fica calma. Até o fim, você não vê ela com grandes alardes, assumindo lideranças, assumindo posições, ensinando, falando, exigindo, cobrando, instigando. Ela é discreta e ela é submissa. Todo o tempo do evangelho, ela está ali sossegada.
né? Dá um ou outro palpite, pede uma ou outra coisa, mas ela é sossegada e discreta. Vamos ver aqui, por exemplo, a atitude nos dias do seu parto, quando ela recebeu a visita dos pastores. Os pastores foram avisados pelos anjos, indicado onde estava nascendo o rei dos judeus, né, o filho de Deus. Aí há um relato em Lucas 2:19, dizendo: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Tinha uma vida interior intensa, deveria talvez ter uma vida emocional intensa, mas ela não alardeava, ela não fazia propaganda, ela não fazia o teatro ou o barulho com o que estava a respeito do que estava acontecendo com ela. Veja, ela lidava com o sobrenatural o tempo todo. Depois da adolescência, quando sua vida teve esse primeiro episódio da aparição do anjo Gabriel, foi sobrenatural provavelmente até o fim da sua vida. Foram questões assim tremendas. E ela ficava quietinha. Isso não a afetava. Isso não a ensoberbecia. Ela não dizia: eu sou especial, gente, me respeitem. Não, absolutamente. Ela era tranquila. Tranquila. Ela era sábia. Espiritualmente sábia. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Ela com sabedoria edificou sua própria vida, sua própria existência. Esse versículo que ele está em Provérbios 14:1. A mulher sábia. E ela era sábia, tá? Quanto ao caráter. Essa é a diferença de Maria e entre Maria e Eva. 2. Eva ou Maria quanto à espiritualidade. Agora eu vou pensar especificamente sobre a devoção, a prática devocional. Eva, eu vou carregar nas tintas aqui com Dona Eva e vou dizer logo que ela tinha um traço de soberba. Quando eu penso em soberba, eu estou pensando assim, em a pessoa achar que pode fazer o que desejar sem consequências. Ela se acha tão grande que ela se acha capaz de se livrar, de escapar das consequências. E Eva teve esse traço. Veja, ela foi criada perfeita. Deus falou com ela e falava com ela pessoalmente. Até Caim, vamos pensar, essa geração, a geração de Abel e Caim, eles receberam Deus pessoalmente para falar com eles, de viva voz, talvez como uma aparição, né? Jesus aparecendo ali como Deus na presença deles, falando com eles. Eva não foi diferente, ela ouviu Deus. Ela foi criada perfeita e Deus falava com ela pessoalmente, talvez audivelmente e visivelmente. Hoje nós podemos aceitar essa verdade. Agora, como consequência natural, o temor de Deus deveria ser uma marca forte na vida de Eva. Mas parece que ela fracassou no temor do Senhor. E eu digo isso explicando que nesse fato ela foi soberba. Ela se distanciou de Deus, ela se esvaziou de Deus, ela desconsiderou Deus e considerou a si mesma maior, livre. Ela desconsiderou Deus quando se achou livre para fazer o que quisesse. E isso eu chamo de soberba. Quando ela teve a oportunidade de escolha, a sua soberba fez com que ela caísse na armadilha. Aí, nesse ponto, na sua soberba ela se tornou instrumento maligno, né, para romper com Deus. Ela rompeu com Deus, os filhos romperam com Deus, e os filhos dela nasceram fora do jardim já, o negócio estava feio. Nós, por isso, também nascemos fora do jardim. Nascer fora do jardim significa caído, natureza caída, natureza pecaminosa, imperfeito, vida difícil. É daí que vem, nós sabemos. E a atitude devocional de Eva? Espiritualidade, né? Criada perfeita, conhecia a Deus pessoalmente, visivelmente, mas ela se distanciou de Deus, ela escolheu distanciar-se de Deus. Apesar de conhecê-lo de modo íntimo, ela deu ouvidos a Satanás. E quando ela deu ouvidos a Satanás, ela se distanciou de Deus e assumiu um novo senhor e mestre na sua vida, que foi o maligno. Então, esta é a vida espiritual, essa é a espiritualidade
que a gente vê como marca na vida de Eva, Agora eu passo a comparação agora para Maria. Vamos ver a espiritualidade de Maria. Enquanto a espiritualidade de Eva é um movimento de distanciar-se de Deus, ela começa próxima, íntima de Deus e vai se distanciando, Maria, ao contrário, ela vai mais próximo de Deus quanto é possível para um ser humano caído. O movimento é o contrário. Ela vai para perto de Deus, né? Os sinais da sua vida, né? Por que eu posso falar isso? Porque ela era uma judia de uma espiritualidade adequada, de santidade, de respeito, de temor de Deus, de busca do Todo-Poderoso. Por que eu falo isso? Por causa da expressão, achaste graça diante de Deus. Você pode pensar com muita justiça, você pode questionar a minha linha de raciocínio, se eu não me explicasse, né? Você poderia concluir, pastor, mas de onde o senhor achou que ela tinha uma vida espiritual adequada? Ela não podia ter uma vida espiritual ruim? Poderia. Mas se ela tivesse uma vida espiritual ruim, Deus não mandaria o anjo dirigir-se a ela com a expressão, achaste graça diante de Deus. Por quê? Porque a expressão, e Maria achou graça diante de Deus, essa expressão indica sempre o mérito do crente, mérito de santidade, mérito de temor de Deus, mérito de prática diante de Deus. Quem não tem anteriormente na sua vida um histórico bom, aliás, um histórico excelente, não vai receber de Deus a chancela com a expressão achou graça diante de Deus, achaste graça diante de Deus. Essa expressão é uma expressão de mérito do crente, mérito da pessoa. Para a salvação não há mérito. Eu já expliquei e vou me repetir para os irmãos, para que não haja confusão. Deus não olha quem eu sou para me salvar. Mas uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu ando com Deus, passa a contar mérito. Sempre. Sempre. A graça divina para a salvação é sem merecimento. A graça divina para recompensas, galardão, respostas positivas de oração é dependente de mérito. Sempre na Escritura. Quem recebe vai se sentir não merecedor por humildade, o que é adequado. Mas quando a expressão é dita pelo anjo para Maria, achaste graça, é porque ela tinha uma vida espiritual adequada. Quer mais exemplos? Noé, no meio de uma geração terrível, lá no começo dos tempos, o Gênesis registra em 6:8. Porém, Noé achou graça diante de Deus. E você pode achar outros exemplos. Eu posso pensar em Davi. Saul foi escolhido, eleito para ser o rei e foi reprovado. Mas aí chegou um momento, Deus mandou avisar: você está rejeitado, Saul, e eu já achei Davi, homem segundo o meu coração. Ele não se tornou o homem segundo o coração de Deus a partir do momento que ele foi escolhido para ser rei. Ele era este homem antes. Então, por isso, foi escolhido. É a mesma coisa, achou graça diante de Deus para ser rei. E o anjo então chega e fala para Maria: não temas, achaste graça diante de Deus. O problema é, a gente tem que admitir que não sabemos muito sobre ela. Quem era, de onde veio, porque os pais, temos a lista dos pais dela, aparece na segunda genealogia, estão lá os pais dela. Mas, por inferência, nós precisamos concluir que ela fosse uma moça que respondia a Deus com fé. Ela tinha que ser isso, senão ela não teria recebido essa chancela de Deus. Ela certamente tinha temor de Deus, ela tinha temor da palavra de Deus. Por isso o anjo falou assim, como falou, achaste graça. Então, uma aplicação. Senhoras, quem disse que a Bíblia cobra somente a responsabilidade espiritual dos homens? Mas as senhoras já sabem, meio que instintivamente, né, que as mulheres normalmente são mais tementes ao Senhor, são mais devotadas às questões espirituais. Mas eu faço questão de aplicar aqui, de lembrar que, do mesmo jeito que os homens precisam ter vida espiritual viva, ativa e rica de nuances e de conteúdos espirituais, também as mulheres precisam ter. Que elas tenham alegria na lei do Senhor, como o salmista disse, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia.
diz isso no Salmo 119, 97. Também, senhoras, amem a lei do Senhor. Agradem-se do Senhor, agrada-te do Senhor, diz o Salmo 37,4, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para as mulheres eu preciso dizer, continuem a fazer isso. Tenham prazer na presença do Senhor. Como o Davi disse no Salmo 38,9, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. Presença do Senhor em oração, especialmente. Então, tenham essas virtudes, ou continuem a ter essas virtudes. Maria também teve aqui humildade. Na espiritualidade dela, ela tinha humildade. Ela é um ser humano caído, como qualquer outro. Pecado original, imperfeita. Deus não lhe fala pessoalmente como falou com Eva. Precisou falar através do anjo. Deus a inspirou pela sua palavra no decorrer de sua vida para que ela tivesse uma vida espiritual adequada, e agora, quando teve de ser notificada de uma decisão do trono divino, foi o anjo que falou. E ela humildemente recebeu o anjo Gabriel no caráter que ele tinha de emissário do trono de Deus, emissário do próprio Deus. E ela recebeu isso com muita humildade. Além da humildade, na recepção, ela teve submissão na resposta, na reação. Ela se colocou como um instrumento debaixo das ordens de Deus, como uma serva debaixo das ordens de Deus. No verso 38 ela respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso, verso 38. Então isso é submissão. Foi humilde e foi submissa. Agora, isso isso mostra, reflete uma vida devocional adequada, como eu tenho falado, de Maria desde que comecei a falar dela. Ela está perto de Deus. Se ela não estivesse perto de Deus, ela não teria essa compreensão e essa resposta. As próprias qualidades, virtudes, já são fruto da presença de Deus e do Espírito Santo e do temor da palavra de Deus e do temor de Deus no seu coração e na sua alma, e da vida de Deus em seu espírito. Então, sem vida devocional, ela não teria essa resposta. Então, pode-se dizer que Maria tinha uma vida de proximidade com Deus, sem que haja um histórico, uma biografia, um relato bíblico, autorizado, autoritativo, que me traga essa informação. Certamente ela tinha. Então, ela conhecia também, na prática, ela praticava aquilo que Deus falou em Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que Deus pede de ti. 2 pontos. Que pratiques a justiça contigo mesmo. Que ames a misericórdia para com os outros. E andes humildemente com o teu Deus. Porque essa humildade que eu falei de Maria aqui não era com os outros. Talvez ela fosse com os outros. Certamente seria, se fosse uma religiosa adequada. Mas ela foi humilde para com Deus e submissa para com Deus. E isso nos traz grandes lições para inspirar a nossa vida. Como tiramos exemplos de Davi, dos reis, dos apóstolos, de tantas personalidades da Bíblia, também Maria pode nos trazer esta aplicação. E então, submissa com Deus, Agora, eu concluo, eu aplico. Eu estou fazendo comparação. E de um modo simples, vou encerrar pensando. Eva tinha tendência para caráter frágil, fraco, era fraca de caráter. Ela tinha tendência para irresponsabilidades inconsequentes. E isso levou à derrocada da humanidade toda. Ela tinha tendência para soberba, em lugar do temor de Deus, Eu coloco aqui soberba como o contrário de temor de Deus, e vice-versa. E ela tinha tendência para distanciar-se de Deus. Senhoras, e vamos lembrar, todos da igreja, senhores, jovens, crianças, todos temos que evitar este movimento de distanciar-nos de Deus. Temos que inverter estas características que Eva tinha. E podemos imaginar que Maria tivesse o contrário. E até nos inspirarmos a preparar a nossa vida para ter um caráter firme. Isso aprendemos da palavra, isso aprendemos de andar com Deus, isso aprendemos de estar próximos de Deus.
de nos apegarmos com afinco no temor do Senhor. Temor do Senhor significa assim, você conhece Deus, sabe que Ele existe, sabe que Ele olha para você, você tem proximidade com Ele, intimidade com Ele, então por temor você obedece. Por temor você não peca. Por temor você está próximo, você procura agradar a Deus, adorar a Ele. Na sua oração você também o glorifica, não fica somente na lista das petições, que é adequado fazer. Pode fazer a lista das petições sim, mas agrade, adore por temor, por amor e por respeito. Ter prazer na lei do Senhor, como a Bíblia manda ter, e eu imagino que Maria tivesse. Ser esposa e mãe prudente. Agora só as mulheres. E ser uma pessoa abençoada. Ser bênção para o reino, ser bênção por designação de Deus no seu reino. Ser útil onde Deus te colocar. Ser canal de bênção, meio através do qual Deus possa falar às pessoas, meio através do qual Deus possa abençoar com coisas materiais, com serviços, com dedicação, com carinho, as mãos das mulheres servindo com esse meio, com este objetivo. Então, senhoras, sejam estas pessoas. Senhores, tirando a maternidade e o fato de ser a parte feminina do cônjuge, todas as demais virtudes são adequadas e são aplicáveis também aos homens, né? Então nós precisamos pensar, eu estou parecendo mais com Eva ou estou mais aprimorado e próximo ao caráter cristão, ao caráter crente de Maria? Aplico primariamente às mulheres e encerro dizendo que Deus abençoe as mulheres, que Deus abençoe as mães e que Deus nos abençoe a todos, edificando a nossa alma nesta noite com esta mensagem. Amém. Oremos. Nosso Deus, damos graças por meditar na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa dirimir com luz, trazendo toda a verdade à consciência, à mente, ao entendimento do Teu povo. E que sejamos todos abençoados nessa noite. Suplicamos, Deus, pelos enfermos, lembramos do pastor Jarbas, que o Senhor guarde a ele, sua esposa, a família, quem estiver com ele em casa, a filha, guarde os seus familiares. Guarda, Senhor, todas as demais famílias, especialmente aquelas que têm enfermos. Guarda especialmente aquelas que têm vítimas de Covid, de dengue. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de paz para os seus corações. Abençoa as famílias que precisam de harmonia no seu meio. Abençoa as crianças, os jovens. Abençoa, Senhor, a cidade. Abençoa as autoridades que cuidam, que dirigem a cidade. E livra, Senhor, indiaporando o mal. Abençoa, Senhor. Nós nos lembramos do Luca e do Isaac, presentes de Deus nesse ano tão conturbado, tão esquisito, mas motivo de alegria para todos nós. E rogamos, conserva neles a saúde, conserva aos pais os meios necessários para darem boa criação e bom amparo aos pequeninos. Abençoa, Senhor, o teu povo espalhado pela face da terra. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom domingo, boa semana.